Amém. Você fez a sua voz pelo Espírito Santo ser ouvida por Deus. As suas canções foram ouvidas por Deus. As suas orações foram ouvidas por Deus. Mas agora é hora de você ouvir Deus. E não sou eu, é a palavra dele, é o Espírito dele. Então preste muita atenção naquilo que Deus tem a partilhar com você essa noite, tá bom? O nosso querido presbítero Anderson, vulgo D, domingo passado iniciou a mensagem em Pentecostes. Vocês viram que as mensagens anteriores, desde a Páscoa, foi Jesus ressuscitou. E agora? Falamos que Jesus ressuscitou, muito bem, mas e agora? Depois da ressurreição de Jesus, nós aprendemos que depois da ressurreição, a festa de Páscoa, nós aguardamos uma outra festa, que é a festa do Pentecostes. E Jesus disse aos discípulos: calma, aquieta o coração, tem algo muito bom para vir aí pela frente. Jesus não falou quando, não falou a data, mas disse: espere, tenha paciência, algo muito especial, a promessa do Pai vai se cumprir. Não desista daquilo que Deus falou, vai se cumprir. E essa mensagem foi presenciada por 500 discípulos, gente que caminhou com Jesus. Mas num período de 10 dias, desses 500, 380 discípulos e discípulas foram embora. Não permaneceram em Jerusalém, não perseveraram aguardando a resposta de Deus. Apenas 120 dos 500. Mas esses 120 discípulos, homens e mulheres, foram visitados na festa de Pentecostes. Dentro do calendário bíblico, há 3 festas principais. Nós temos a festa dos tabernáculos, a festa de Páscoa e a festa de Pentecostes. Cada festa dessa tem o seu significado muito importante, que aponta para a pessoa de Jesus. A festa de tabernáculo, Israel celebrava em tendas que Deus caminhava com eles. E aí João capítulo 1 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra ali habitou é tabernaculou, ou seja, essa festa dos tabernáculos, que eles diziam assim: uma vez por ano nós celebramos o Deus que caminhou com a gente no deserto. Agora, por causa de Jesus, não é uma vez por ano que se celebra a companhia de Deus se fazendo casa entre nós, tabernáculo, mas todos os dias. Depois nós temos a festa da Páscoa, a Pessá. A Páscoa do judeu, a Páscoa no primeiro momento é a lembrança da libertação do Egito rumo a Canaã. Agora a Páscoa do Cordeiro de Deus, que é Jesus, que foi morto e crucificado, e foi morto e ressuscitou. A nossa Páscoa é Jesus de Nazaré. E nós celebramos a nossa Páscoa todos os dias, mas de uma forma especial. Sempre que celebramos a Santa Ceia, nós estamos celebrando a Páscoa de Jesus. Não precisamos sacrificar nenhum animal, nenhum cordeiro, porque todos os cordeiros eram provisórios, mas nós temos o Cordeiro de Deus eterno, que é Jesus de Nazaré. Depois de 50 dias após a Páscoa, contava-se 50 dias, e no 50º dia tinha a festa de Pentecostes. Dentro do judaísmo é chamado de festa de Shavuot. A gente chama de Pentecostes, a ideia de penta, 50. Conta-se 50 dias após a Páscoa e se celebra. Os judeus celebraram no sábado retrasado, os da dispensação no domingo, que eles celebram 2 dias, e nós celebramos hoje. Por quê? No Pentecoste era a lei e a colheita. Agora para a gente é a palavra dentro de nós e o Espírito da palavra habitando, que é o próprio Espírito Santo. E para não ser muito repetitivo, além do que eu já estou sendo, porque eu vi a pregação do presbítero Anderson, ele falou tudo isso praticamente que eu falei, eu não vou falar tudo o que ele falou, mas ele pregou em Atos capítulo 2 do versículo 1 ao 4,
Lá diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha que interessante. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados, e viram distribuídas entre eles línguas como de fogo, cada uma pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Foi esse o texto que o presbítero D pregou. E ele falou da importância da espera enquanto as promessas de Deus não se cumprem. A importância de você saber esperar. E o tempo da espera é fundamental para que quando acontecer, você saiba aproveitar o acontecido. Enquanto não acontece, você precisa saber viver o enquanto isso. Enquanto a oração te mantém em pé. A oração te capacita a não amar mais a bênção de Deus do que o Deus da bênção. Porque tem gente que a hora que consegue, que Deus entrega, que há a provisão, a manifestação, a bênção de Deus, abandona o Deus da bênção e transforma a bênção num Deus pessoal. Quantas pessoas aguardaram ter um relacionamento? Orou, pediu: Deus, eu queria uma mulher legal para construir uma história do meu lado, cansei de ficar quebrando cabeça. Deus, eu queria alguém para construir família, construir um relacionamento saudável, e ficou ali naquela labuta, naquela espera. E quando surgiu a oportunidade de um relacionamento bom, o fato da pessoa não ter se preparado em oração e obediência, a pessoa simplesmente transformou aquele relacionamento num Deus para ela. Ela começou a se afastar de outras pessoas, já não tinha mais tempo para estar na igreja, por exemplo. Isso pode ser aplicado em tudo na nossa vida. É trabalho, é provisão, são acontecimentos. A gente transforma a bênção de Deus num próprio Deus. A gente passa a idolatrar a bênção de Deus. A oração te ajuda a esperar o tempo de Deus. E quando chega, você vai saber agir com aquilo que Deus tem. De repente, não vai ser o que você espera. Por isso que o tempo de oração e obediência é importante, para você não se frustrar, não se decepcionar. Então o presbítero falou sobre isso, a importância da oração, ok? Ele falou também sobre a comunhão, a importância de estarmos juntos, e que existem algumas questões que acontecem quando nós estamos juntos. O texto que eu declamei para vocês, lá diz assim: de repente veio do céu um som. De repente. Não era uma coisa programada. Não dá para você querer falar para Deus fazer no teu tempo, na tua hora, no teu jeito, não dá. O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma ilustração, eu já falei para vocês, eu acho muito legal. É como se você estivesse no mar, e você está com a tua jangada, o teu barquinho. Aí você olha e fala assim: eu não tenho forças para remar, aliás, eu não tenho nem remo. Como que eu vou sair daqui? Não dá para você começar a soprar, o barco não vai andar. Aí ele fala: nem nós podemos produzir o vento, mas o que nós podemos fazer? Se preparar, para que quando o vento vier, o nosso barquinho anda. Como que a gente se prepara? Levanta, alce as velas do seu barco, deixa a vela alçada, mas não tem vento, não importa, deixa ela bonitinha, vê se ela está costurada, vê se ela está no jeito que quando vier o vento ela vai. O problema é que quando às vezes o vento vem, a gente está com as velas alçadas, o barco não anda. Até mexe, né? A gente fala: opa, tem alguma coisa acontecendo. Mas por que o barco não vai? A gente está com as velas baixas, a gente não alçou, levantou as velas. O que faz a gente levantar as velas? Essa oração, essa obediência, é o estar junto, é o estar em comunhão. Tem de repente que você só experimenta estando junto. Tem muita coisa que a gente experimenta na particularidade com Deus, Jesus nos ensina isso. Mas tem coisa que a gente só experimenta assim, estando junto. Porque isso é a expressão do ser igreja. Isso é a expressão da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A comunidade, a família celestial sendo refletida entre nós, na família terrena. Por isso que não existe fé digital.
Você que está nos acompanhando através da transmissão, de repente você não pode estar presencialmente aqui. Tá tudo bem, tá bom? Mas se você pode e troca estar na presença para estar digitalmente, saiba que a tua fé é uma fé fraca, uma fé deturpada. Não existe fé digital. Tá me entendendo? Amém? Às vezes você não consegue estar, tá tudo bem. Às vezes você vai acompanhar pela internet, tá tudo bem. Mas fé de verdade, ela é na comunhão, é na presença. Não substitua isso por nada. Bem, dito tudo isso, recapitulando um pouquinho o que o presbítero compartilhou com a gente, e você precisa ver o que foi compartilhado, eu quero avançar um pouquinho mais do texto, porque a grande maioria fica do versículo 1 ao versículo 4 que eu falei para vocês, que veio um vento impetuoso, encheu a casa, viram distribuídas línguas como de fogo. Tudo isso chama muita atenção. Mas quando a gente para no versículo 4, 5, a gente não entende o que está acontecendo na festa de Pentecostes. Só que aí o apóstolo Pedro vai tomar a palavra e vai começar a explicar o que está acontecendo ali. E antes de partir para aplicações mais micro, pequenas, a gente tem que ir no macro, no maior. O texto de Pentecostes tem uma função maior do que a sua dor, do que a sua perda, do seu luto, a sua necessidade, a sua fragilidade. Não é errado a gente orar igual a gente fez. Não é errado ministrar o que está sendo falado para a nossa pessoalidade, para o nosso contexto. Mas esse texto, ele tem uma função macro, maior, dentro da chamada história da redenção. A partir do Pentecostes, inaugura um novo tempo na história da humanidade. Joel capítulo 2 tem uma profecia: eis que derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossos velhos, vossos idosos, vossos jovens, até sobre servos e servas. Centenas de anos antes do Pentecostes, Joel tinha dito que um dia isso aconteceria. Quando aconteceu na festa de Pentecostes, tudo isso está no versículo 1 ao 4, Pedro vai tomar a palavra e dizer: vocês estão lembrados daquela promessa centenária que o Espírito seria derramado? Então, a promessa está se cumprindo agora. E ele coloca uma expressão no meio da promessa. Ele abre um chamado aposto, uma vírgula aqui, coloca uma informação. Em Joel está assim: eis que nos últimos dias. Ele vem, abre aqui, coloca 2 vírgulas e explica: eis que, lá está escrito, eis que derramarei meu espírito. Aí em Atos ele coloca, eis que, vírgula, nos últimos dias. O que Pedro está explicando? Que a partir do evento de Pentecostes, lá de Atos capítulo 2, os últimos dias da humanidade começaram. Tem gente que fica assim: quando é que vai ser? Quando serão os últimos dias da humanidade? Não é quando será, mas já é. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Aí tu vai falar assim: nossa, mas os últimos dias já faz mais de 2000 anos. A expressão últimos dias é para dizer: não viva como se você tivesse mais dias. Não viva como se você tivesse todo o tempo do mundo. Não viva como se você tivesse o amanhã para consertar coisas do agora. E é isso que a gente percebe permeado no Novo Testamento, no livro de Apocalipse. Eles vivem com uma urgência de vida impressionante, porque para eles estão nos últimos dias, e Jesus pode voltar a qualquer momento. Se você entender que você está nos últimos dias, e que você não tem dias para frente, você vai viver o presente de uma forma completamente diferente. Você vai viver a tua história com uma entrega, uma intensidade, sabendo que Jesus está às portas. Jesus está por vir. Quer seja vir com a nossa partida, quer seja a vinda triunfal final. A questão é: viva intensamente o teu agora, como se não houvesse amanhã. Já cantou um dos nossos poetas: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Não dá para falar sem cantar na mente, né? Saudoso Renato. Olha o que ele disse: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã.
E se você parar para pensar, na verdade, não há o amanhã, é só o agora. Então, quando eu vivo na compreensão dos últimos dias, eu não espero para perdoar amanhã, eu não espero para reconciliar amanhã, eu não deixo o sol se pôr sobre a minha ira. Eu vou pedir perdão, eu vou perdoar, eu vou buscar reconciliação, eu vou buscar recomeço, eu vou buscar romper o que tem que romper, ou juntar o que tem que juntar. Eu vivo como se o último dia fosse agora, porque é agora. E a partir de agora, nesses últimos dias, a gente vive a manifestação do reino de Deus. O diabo, que até então estava livremente enganando, solto, fazendo, acontecendo, agora a cruz de Cristo, a sua morte e ressurreição, quebrou, despojou principados e potestades. A partir de agora o valente foi amarrado, e na história, pelo derramamento do Espírito Santo, nós estamos saqueando a casa do valente, nós estamos despovoando o inferno e povoando o céu. Nós estamos vivendo essa era do Messias, em que as portas do inferno, outrora trancafiadas, não podem resistir o caminhar da igreja. Há sobre a sua vida uma autoridade maravilhosa, mas não é para você ser quem você quer ser e fazer o que você quer fazer, mas a autoridade que repousa sobre você é para que vidas sejam transformadas, vidas sejam alcançadas. Bem, dito tudo isso, que também foi falado pelo presbítero, tem tudo a ver com Atos 1:8, a promessa: mas recebereis poder, o dunamis, a dinamite, algo explosivo de dentro para fora. Mas recebereis poder, para quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Que coisa linda! Se você falar, vidas serão tocadas. Agora, deixa eu ir para a minha mensagem, diante de tudo que eu recapitulei do presbítero Anderson. O texto de Atos que o presbítero pregou, e eu vou ler só 4 versículos daqui a pouquinho para a gente caminhar para o término. Lá diz que gente simples estava reunida no mesmo lugar, e o Espírito Santo fez algo sobrenatural. Se você ler os versículos posteriores, lá diz que gente galileia, gente iletrada, gente analfabeta, simples, o Espírito Santo veio sobre eles. Eles agora passaram a falar em outras línguas. E ali havia pessoas de várias nações, cretenses, partos, medos, árabes, várias nações. E qual foi o grande milagre? Aquele povo de uma outra nação começou a olhar para aquela gente simples, iletrada, semi-analfabeta, e começaram a entender no seu próprio idioma as grandezas de Deus. Isso é um milagre maravilhoso. Lá em Atos capítulo 12, 13 e 14, há uma possibilidade de um outro tipo de língua, que seria a língua celestial, a língua angelical. Mas em Atos não tem nada a ver com língua de anjos, língua angelical. É Deus pelo Espírito Santo capacitando gente simples a falar em outros idiomas, para cumprir Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, para cumprir a grande comissão de Mateus: ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações. Como que eu posso discipular a pessoa de todas as nações, sendo que eu mal sei falar o meu idioma, o meu dialeto? Como que eu vou em outra nação e vou falar o idioma de outra nação? Atos 1:8 fala: tem uma promessa que vai te capacitar. Atos 2, essa capacitação. Bem, dito isso, como que a gente agora começa a trazer para a nossa particularidade? Gênesis capítulo 11, Torre de Babel. As pessoas na desobediência querem se tornar deusas, querem se tornar famosas, grandiosas. Vem uma confusão de línguas, bagunça tudo. Atos, pela obediência e humildade de um único homem, Jesus de Nazaré, todos agora passam a se comunicar. Mesmo tendo idiomas diferentes, eles passam a se entender. Deixa eu te falar um segredo de Atos, de Pentecostes. Você não faz ideia do que é você abrir a sua boca para conversar com pessoas no poder do Espírito Santo.
À medida que você começa a conversar com pessoas, o Espírito Santo vai instrumentalizar, usar a tua história, as suas experiências, a sua imaturidade, a sua pouca idade ou muita idade, o seu pouco tempo ou muito tempo de história de igreja. A hora que você se dispõe a querer falar com pessoas sobre as grandezas de Deus, o Espírito Santo usa a sua vida, e de repente, aquela pessoa passa a ter um novo olhar da vida, um novo olhar de Deus, um novo olhar de si e para com o próximo, pelo poder do Espírito através das suas palavras. Mas por que a gente não vive a experiência do Pentecostes? A gente não conversa, a gente não fala, a gente não se dispõe a ouvir pessoas feridas, pessoas desanimadas, angustiadas, entristecidas, ou o contrário, gente alegre, feliz. A gente não se dispõe a querer falar, ouvir e falar, porque se você fizer isso, você vai ver Deus usando a sua vida para curar pessoas fisicamente. O Espírito do Pentecoste te leva a curar pessoas numa conversa, numa oração. O Espírito Santo te leva, às vezes, falar com uma pessoa e aquela pessoa está pensando em dar cabo à própria vida, em terminar com a própria história. De repente, na sua presença, na sua fala, o Espírito Santo vem e enche aquela pessoa de vida, de esperança, de recomeço. Atos 2 é o povo falando, e Deus usando a fala e fazendo com que eles se encontrem. O que eu quero te desafiar? Converse mais com as pessoas. Se propõe a querer ouvir, a querer falar, a querer orar, a querer trazer um conselho, a querer amparar, ajudar, abrir o seu peito dizendo: olha, encosta aqui, está chorando, como diz um dos poetas, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Vem aqui, vamos conversar, deixa eu te ajudar nesse momento. E você vai ver como o Espírito Santo age de forma tão linda através da sua vida. Amém? Dito isso, lerei a terceira parte do Pentecostes. Eu falei para vocês que a maioria conhece a primeira parte. A segunda, que é o sermão de Pedro, a explicação, pouquíssimos leem. E o final do Pentecostes, do bloco do texto, é a minoria da minoria da minoria, e não entende que aquilo é movimento do Pentecostes. Acompanha comigo a leitura. Ainda em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 a 44, se você quiser abrir a sua Bíblia física, pode abrir. Se você quiser abrir seu aplicativo, pode abrir. Se você quiser acompanhar na projeção, acompanhe. O importante é você ler agora, ou acompanhar a leitura para entender. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Diz assim: se você ler o subtítulo da Bíblia, está escrito: como viviam os convertidos. Por quê? 3.000 pessoas, 5.000 pessoas foram se convertendo. Imagina só, 120, agora 3.000, 5.000. Como que esse povo vivia? Olha aí, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A gente pode dividir tudo isso aí em 3 palavras, mas antes de falar as 3 palavrinhas, olha como os outros 3 versículos e últimos vão falar a mesma coisa, a mesma ideia. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Você percebe que novamente falou sobre palavra, comunhão e oração. As 3 palavrinhas. Perseveravam na doutrina, na palavra, no ensinamento. Perseveravam na comunhão,
no partir do pão, que tem a ver com a comunhão, e nas orações. Aí fala do temor, dos sinais, aí volta a fala, todos os que creram estavam juntos, comunhão, e tinham tudo em comum. Aí tem algo revolucionário, que só o Espírito Santo pode fazer, nenhum sistema humano pode fazer. Karl Marx tentou ensinar isso através do marxismo, propondo um caminho do comunismo, de pegar tudo e vamos nivelar tudo assim. Só que isso aqui não tem nada a ver com comunismo, porque o texto fala que eles vão, uns que têm muito, olha e fala assim, eu não preciso de tudo isso. E aqui, gente, rico ali era rico para valer. Posso falar uma coisa? Se nós juntássemos todos nós aqui, não chegaríamos a 1% do que era um rico da época. Quando Jesus fala que os ricos não entrarão no reino dos céus ali, e ali, não, ele está falando de forma simbólica. Não, não, é rico mesmo. Só que o rico ali, meu irmão, é como se a pessoa tivesse cerquilho como sendo o seu terreno, e um tanto de gente morando debaixo da ponte na rodovia. E aí se alguém falasse assim, poxa, tem como dar uma fatia aqui na rua de baixo? Não, mata, pum, era assim. Aí Jesus fala, sabe esse pessoal aí, que é multibilionário, que cuida, tem tudo, e tem um coração tão insensível? São esses que o texto desce bordoada. Então deixar bem claro, você não é o rico da história da Bíblia, eu acho. E se é, eu aceito um café. A gente pode bater um papo. Então, aqui a gente está falando aqui de coisas muito megalomaníacas. E essas pessoas que tinham tanto, começou a perceber que muita gente que estava se convertendo, mal tinha onde dormir. Aí a pessoa que tinha terrenos do tamanho de cerquilho, você acha que é exagero, gente? Só abrir um parênteses aqui. Você acha que no Brasil tem gente com terrenos tamanho de cerquilho? Você acha? Parece um absurdo, né? Mas tem gente com terrenos muito maiores do que cerquilho. A gente podia até entrar aqui como que se tornaram deles, né? Mas uma outra história, que deveria ser feita, uma outra história, né? Mas a questão é, diante de coisa tão mega e tamanha insensibilidade, o Espírito Santo falou ao coração desse pessoal. Eles começaram a falar assim, peraí, eu tenho infinitamente mais do que eu preciso, eu não vou conviver com meu irmão, com a minha irmã que não tem nada. O que ele fez? Alguns começaram a vender parte do que tinha, para distribuir conforme a necessidade. Não era para todo mundo igualar, não, era para suprir a necessidade daquele que nada tinha. Dito isso, o texto volta, diariamente perseveravam como? Unânimes, olha a comunhão, em 2 ambientes. Agora eu começo a funilar a mensagem, presta atenção, vou caminhar para o término. Quais são os 2 ambientes que eles viviam? A oração, que eles viviam a obediência, a comunhão, a partilha. São 2 ambientes. No templo, e partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aqui o pessoal às vezes tenta espiritualizar. Sabe o que o texto está dizendo? Quem é crente cheio do Espírito Santo, quem recebeu o Espírito do Pentecostes, quem tem o Espírito Santo de Deus, tem 2 ambientes. Ele tem 2 ambientes especiais na agenda dele. Ele gosta de estar no templo, ele gosta de estar na igreja, ele gosta de olhar na agenda dele e falar assim, opa, domingão não tem jogo da seleção que me pare, eu estarei lá. É gente assim, é gente assim. Mas tem um outro ambiente, que é o ambiente da casa. Presta atenção, templo e casa. Se você é alguém que troca estar no templo juntos por qualquer razão, tem motivos legítimos, está tudo bem. Vocês sabem que eu não sou nenhum autoritário, né? Não pode faltar culto, eu não sou assim. Deus conhece teu coração, você conhece a sua agenda. Mas se você é alguém que tem muito mais prazer em estar em qualquer outro lugar do que no templo, num ambiente como esse, tem alguma coisa errada. Você fala, Deus, eu perdi aquele desejo de estar. Espírito Santo, acende isso em mim. Mas eu não quero falar hoje sobre o templo, apesar que nós como igreja, hoje está bonito, olha que coisa linda, né? Mas tem domingo que eu olho aqui e falo assim, pelo amor de Deus, cadê o povo? Na quarta-feira eu olho e dá vontade de chorar.
Só não choro porque eu sei que Jesus está ali com a gente, né? Mas hoje está bonito, tá bom, podia ter mais gente, tá faltando muita gente ainda, né? Mas tá tudo bem. Mas tem culto que é de lascar, é mais cadeira assim, dá uma tristeza. Mas eu não quero falar sobre culto hoje, eu quero falar sobre casa. Sobre casa. Quando a gente lê o texto, 5.000 pessoas se converteram, 3.000 pessoas se converteram. Como que esse pessoal caminhava? De casa em casa. Quem é cheio do Espírito Santo faz da sua casa uma morada, um abrigo para outras pessoas. Quem é cheio do Espírito Santo quer ter a companhia de outras pessoas à sua volta. É gente que tem muito mais prazer em estar numa mesa farta com outras pessoas, ou estar numa mesa não tão farta com outras pessoas, do que estar sozinho numa mesa farta. É gente que gosta de ver a casa cheia. É gente que teimosamente fica chamando constantemente para fazer um churrasquinho. Às vezes não é nem pela carne, às vezes mal tem carne, é para estar junto. É gente que gosta de chamar o outro para tomar um cafezinho. É gente que gosta de receber gente na sua casa, que gosta de estar na casa de outros. O evangelho é formado dessa maneira. E é isso que faz essa multidão continuar caminhando de forma coesa. Deixa eu funilar um pouquinho mais. Às vezes a gente presencia no contexto da igreja pessoas que vêm e vão, né? Pessoas que vêm, vão para outra igreja ou não param. E nas outras igrejas acontece a mesma coisa, tá, gente? Tem gente que vai, fica um tempo e sai. Isso acontece. Mas a gente tem que começar a se perguntar: será que nós estamos falhando de alguma forma para que algumas pessoas não permaneçam? Será que eu não estou falhando de alguma forma para que essa multidão convertida pelo Espírito de Pentecostes não esteja junto comigo? Antes de entrar nisso, existe muita legitimidade. Tem gente que vira e vai para outra igreja e está tudo bem. Eu tenho experiências de gente assim, que meu coração, há 2 semanas tive essa experiência. Um casal me procurou e falou assim: pastor, desde o ano passado a gente está orando, pensando muito, e a gente está indo para outra igreja. Eu falei: não acredito. Logo vocês? Se fosse o... Não, estou brincando. Mas eu falei: vocês, poxa vida. Aí eu sempre faço essa pergunta: eu errei? Eu falei de alguma forma? De uma forma que talvez justificasse você não querer mais estar? E aí a fala, foi uma fala muito graciosa. A pessoa: pastor, aí dá vontade de chorar, você discipulou meu esposo, ele se converteu caminhando contigo. Você batizou o meu esposo, você fez o meu casamento. E a gente sonhava de ter os nossos filhos aqui, e tudo bem. E o que eu quero deixar claro é que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com os irmãos. A minha família toda é de uma denominação. E agora o meu irmão abriu uma igrejinha, uma denominação. E eu estou sentindo desde o ano passado de querer ajudá-lo. A família toda ali. E detalhe, a família respeita a presbiteriana, ama a presbiteriana, te ama, sem conhecer você. Nunca se levantaram contra mim por estar aqui junto com meu esposo, nunca. Mas desde o ano passado meu coração está apertando para poder estar ali ajudando. Eu falei assim: gente, mesmo se eu tivesse argumentos para fazer com que vocês ficassem, eu não usaria isso contra vocês. Eu não faria isso. É muito desumano você fazer a pessoa ficar por obrigação, é muito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa igreja está com as portas abertas. Se depois vocês descobrirem que vamos voltar, já fizemos o que tínhamos que fazer, vivemos o que tínhamos que viver, torço para que dê muito certo. Mas se um dia vocês, poxa, vamos voltar, saiba que vocês estão indo pela porta da frente, e as portas estão escancaradas. Eu quero que vocês sejam felizes, mas eu confesso que seria tão bom um dia revê-los, no sentido de que sejam bem-vindos de volta, né? Isso aconteceu com pessoas aqui na igreja, tudo. Outras igrejas viveram esse contexto também, né? Então assim, tem gente que sai de forma legítima, é muito legal quando isso acontece, é muito bom. O outro sai pela porta do fundo, né? Você nem sabe que saiu, ou sai da pior maneira possível, sai deixando todos os relacionamentos quebrados, rompidos. É triste, mas fazer o quê? Então, não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu quero me deter
há contextos em que nós precisamos, como igreja, acolher, amar, cuidar. Tem um público, antes de vir para esse, lembra de domingo retrasado que eu preguei sobre os 4 terrenos da alma, os 4 solos do coração, na parábola do semeador? A primeira é: a semente cai pelo caminho, vem o passarinho e leva. E aí Jesus vai explicar. Essas pessoas são aquelas que não compreendem, por isso que não param, por isso que não permanecem. Deixa eu te explicar. Tem pessoas que não permanecem na igreja, sabe por quê? Não é porque elas não foram cuidadas, não foram amadas, é porque elas não compreenderam. Não compreenderam. Já teve gente que falou assim: pastor, eu acho essa igreja muito radical. Você acredita nisso? E isso foi surpresa para mim. O contrário eu ouço de arrodo, né? Mas já teve, eu acho muito radical, eu acho muito, né, tudo muito assim. Eu acho que tem que ter uma vida mais, né, mais leve. Muito. Primeira vez que eu ouço isso. Até bom talvez ouvir isso. Então eu falei assim: mas essa pessoa não compreendeu. O que essa pessoa está me dizendo? Eu quero uma igreja em que eu não precise ter responsabilidade sobre as minhas decisões. Eu quero que o pastor diga o que eu tenho que fazer. Eu quero que a igreja diga o que pode e o que não pode. Aí eu falei: então você não compreendeu a mensagem que eu trago do evangelho. Porque a mensagem do evangelho não tira a tua liberdade, não tira a tua responsabilidade. Eu não posso ser alguém que vai controlar a sua história. Então tem gente que queria que a igreja fosse mais light, fosse mais light. Aí tem o outro que é mais comum, né, que às vezes eu ouço: essa igreja é muito light, é muito oba-oba, é muito tudo bem. Eu falei: não compreendeu o evangelho, porque existe responsabilidade, existem nãos de Deus, existem proibições de Deus. Só que eu não vou enfiar na taguela abaixo, eu não vou te oprimir para ficar dentro dos limites de Deus. Enfim, tem gente que sai porque não compreendeu a palavra. Lembra o segundo terreno? O segundo solo? É aquele cuja o coração, a alma recebe com alegria, mas dura pouco. Dura pouco. No início mas dura pouco. Vai tentar encontrar uma outra picada de adrenalina espiritual. Vive de adrenalina. Vive de dopamina em dopamina, né? Então, começa na alegria, mas depois dura pouco, né? Mas tem aqueles que talvez nós não cuidamos, não observamos como deveríamos. E aqui no texto de Pentecostes é muito importante isso. Porque no capítulo 6, a igreja cresce tanto, que eles vão até os apóstolos e dizem assim: é o seguinte, algumas mulheres viúvas helenistas estão sendo preteridas, ao passo que as outras viúvas hebreias estão sendo preferidas. Umas estão sendo cuidadas, outras não. O que você vai fazer, apóstolo? O que os apóstolos falaram? Cuidem vocês uns dos outros, elejam entre vós, organizem entre vós, se disponha, se organize para cuidar dessas mulheres, para cuidar dessas pessoas. O que os apóstolos estão fazendo aqui é algo revolucionário. Eles estão dizendo: agora não é o sacerdote responsável, mas todos nós somos sacerdotes e somos sacerdotisas. Isso na teologia reformada, no tempo de Lutero, na reforma protestante, é chamado de sacerdócio universal de todo crente. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. Não é o pastor que é um sacerdote, uma sacerdotisa. Pastor sacerdotisa não dá também, né? Não, todos. Essa visão, o sacerdote e o povo, o sacerdote, o clero e os plebeus e os leigos, isso é uma construção do Antigo Testamento no primeiro momento, é uma construção do catolicismo romano, permanece até hoje, mas evangélicos raiz, tá? Raiz, protestantes reformados, da Bíblia, não tem essa visão de que o pastor, o sacerdote, é o sacerdote, é o ungido de Deus. Quem já ouviu aquilo? Ei, cuidado, porque você está falando de um ungido de Deus. Então só eu que sou ungido? Você não é. Segundo a Bíblia, todos nós estamos sobre a mesma unção.
do ungido que é Jesus. O pastor não é mais ungido do que o outro, não. Você tem que chamar a atenção do pastor. Pastor, vem aqui conversar. Eu acho que você está errado em algumas coisas, Tony. Posso conversar com você? Eu acho que você tem que observar um pouquinho isso. Olha, isso não está legal. Eu não sou irrepreensível. Eu não sou o supra-sumo sacerdote. Não existe. Então os apóstolos estão dizendo assim: quem é que cuida desse pessoal que está convertendo e está chegando 3 mil, 5 mil? Qual que é a resposta? Todos estão cheios do Espírito Santo. Todos são chamados ao cuidado. E agora, caminhando para o termo da mensagem, a pergunta é: você é uma pessoa que se preocupa com as pessoas que estão chegando na igreja? Qual foi a última vez que você parou para querer se aproximar de alguém? E aqui eu estou falando de quem está chegando. Talvez a tua dificuldade vá além. É uma dificuldade que você não consegue se aproximar nem de quem já é, nem de quem já faz parte da sua história. Você faz uma análise, parece que você está vivendo sozinho na fé. Você só vive em função da sua vida, do seu trabalho, da sua família, das suas coisas, e você não se importa com nada e com ninguém. O Pentecostes transforma cada casa num templo e cada templo numa casa. Esse templo tem que ser uma casa de acolhimento, mas a sua casa tem que ser uma igreja, tem que ser um templo sagrado de acolhimento das pessoas. A mensagem hoje é o seguinte: você tem que sair do teu isolamento, você tem que sair dessa fé individualista, você tem que sair desse mundinho fechado, desse egocentrismo, e começar a se abrir, para que pessoas se aproximem de você, e você se aproxime de pessoas. Você precisa convidar pessoas para tomar um café na sua casa. Você precisa de alguma forma se convidar a tomar um café com alguém em algum lugar, algum dia. Ai, pastor, você está jogando indireto, você quer tomar café na casa do pessoal? Sim. Não é isso, você sabe, não é isso. Eu me disponho a estar com você, não tem problema. Eu sou um cafeinado. Toda semana estou com alguém. Mas a questão não é o pastor, que também, eu também, os presbíteros também. Mas o Pentecostes quebra esse negócio do monopólio, que é com A, B ou C, e ele vai agora expandir. Qual foi a última vez que você deu uma carona? Qual foi a última vez que você fez um churrasquinho e convidou alguém que você não tem tanta proximidade? Ou sempre é só você e sua família? Qual foi a última vez que você expandiu um pouquinho isso aí? Aos pais que têm criancinhas, posso dar uma dica para vocês? Eu falo com muito carinho, eu falo isso com a Ana. Vamos fazer aniversarinho da Catarina? Vamos chamar o máximo de crianças possível, nem que seja para dar um pão com mortadela. Toma. Mas que gostoso, tá aquela criançada, aquela muvuca. Vai dar dor de cabeça, é um derrubando o outro, é chorando aqui, é colar. Mas às vezes é uma criança que nunca foi convidada para estar junto de outras crianças. E você está sendo instrumento de Deus para acolher aquela criança. O teu filho, a tua filha está se tornando relacional, está aprendendo a lidar com gente, está aprendendo a receber gente. Eu não estou falando para você fazer uma festa e se endividar, não é isso que eu estou falando não, tá, por favor. Mas abra um pouco mais seu coração. Convide mais gente para estar perto de você. Faz da tua casa um templo. Faz da tua mesa uma mesa bem posta, com tudo que é simples, mas que tenha gente na mesa, que tenha gente ali sentado com você. É isso que acontecia em Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Oh, meu Deus do céu, aquele pãozinho de sal duro. Vai treinando ceia. Toma. E nas orações, ali você ora de forma formal, ali você ora de forma informal, ali você presta atenção, ali você aconselha, você é aconselhado, ali você ri, você conta história, você brinca. Você tem que fazer da sua casa, da tua companhia, do teu coração um lugar convidativo. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, sinais aconteciam. Aonde que aconteciam esses sinais? Nessa comunhão, nessa relação. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens. Não precisa vender suas propriedades não, tá? Não precisa vender os seus bens não. Mas seja uma pessoa mais generosa, solidária, participativa. Larga a mão de ser mão de vaca. Pão duro.
fechar. Dá tchau assim, ó. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Meu irmão, perde encontro igual a esse não. Ontem nós tivemos aqui encontro dos casais jovens. Que tempo gostoso. Ministramos, a Regiane trouxe uma mensagem para a gente. Que tempo gostoso. Uma vez por mês. No templo. Aí depois volta. Partiam pão de casa em casa. Lucas é caseiro. Você lê o evangelho de Lucas, é casa, é mesa. Você lê Atos, que é de Lucas, é casa, é mesa. Com singeleza, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Tem gente que olha para você e fala assim: ô crente antipático, ai que cara de maracujá engavetado, não fala nem bom dia, nem boa noite, nem tudo bem, do jeito que vem parece que dormiu com um demo. E não é a pessoa com quem você dormiu, é o demo mesmo. Sempre mal-humorado, não dá um sorriso. Tem ninguém que fala assim: rapaz, eu não sou da religião dele, dela, mas que pessoa simpática, gentil, fala um bom dia tão gostoso, pergunta se eu preciso de carona, como é que estão as coisas, como é que está aí, vizinho? Ai não, você é um crente 007, ninguém sabe que você é crente. E talvez se soubesse, seria um atrapalhar do evangelho, de tão tranqueira que você é. Tomara que não seja, mas uns são. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Hoje a mensagem é que o Pentecostes faz a gente ter um coração aberto e a nossa casa aberta. Quem são as pessoas que durante a semana você vai mandar um zap dizendo assim: e aí, bora tomar um suco, tomar um café, bora fazer uma caminhada, bora fazer um churras no final de semana, bora fazer um junta-panela? Você traz o arroz, eu levo um ovo, no outro dia eu ponho um ovo por cima, ponho arroz por cima, não tem problema. Quem é a pessoa que você vai convidar essa semana para estar mais próximo de você? Vamos orar? Quero chamar aqui à frente o louvor, por favor. Vamos orar. Senhor amado, diante de tudo que nós conversamos, de tudo que foi falado pelo Teu Santo e Bendito Espírito, pela Tua Sagrada Palavra, eu lhe peço, em nome de Jesus, que possamos ser marcados pela oração, pela palavra e pela comunhão, que a nossa casa se torne um ambiente convidativo, que o nosso coração seja um convite aberto a tantas pessoas que se sentem sozinhas, marginalizadas, desprezadas, menosprezadas. Talvez você é alguém que nem convidado é e gostaria de ser. O primeiro passo é você convidar, ou talvez aceitar. Você só fala não, tudo você é não. Deus, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa, quebrando o coração dela. Espírito Santo, faz ela ser essa casa escancarada. Em nome de Jesus, amém, amém.